Uma semana de altas temperaturas no país. O anúncio de uma reforma da Previdência que aprofunda as desigualdades. O presidente do Senado cai, mas não cai. O Supremo Tribunal Federal cria uma nova regra para que um réu possa exercer a presidência do Legislativo desde que não esteja na linha sucessória. Reta final da PEC 55, aquela do teto dos gastos, que congela por 20 anos os investimentos em áreas sociais como saúde e educação e condenará gerações de brasileiros. Em meio às discussões sobre medidas contra a corrupção, criminalização do Caixa 2 e abuso de autoridade, foi aprovada a medida provisória da reforma do ensino médio por comissão especial e pelo plenário da Câmara. E começam as delações dos executivos da Odebrecht, que colocam em xeque grandes figuras de vários partidos políticos. Muitos que, neste momento, ocupam o poder. Como olhar para o Brasil? Essa é a conversa que começa agora no Melhor e Mais Justo. Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo. O Tuto, que apresenta o Melhor e Mais Justo há 6 anos, está em Cuba participando da 38ª edição do Festival Internacional do Novo Cinema Latino-Americano. E eu fui convidado para fazer a mediação de hoje. Então vamos lá. Para fazer a análise desse momento tão peculiar da nossa história, estão aqui comigo Eduardo Vagnani, professor do Instituto de Economia da Unicamp, pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e do Trabalho e coordenador da Rede Plataforma Política Social. E a Patrícia Pellatieri, coordenadora de pesquisas e tecnologia do DIEESE. Bom, sejam bem-vindos. O tema de hoje é reformar ou retroceder. Quais os impactos dos chamados ajustes que estão em curso no Brasil? Então, é isso, né? Quer dizer, estamos vendo que tem um monte de novidades. Então, podemos começar com você, Eduardo? Essa semana é uma semana de péssimas notícias para os trabalhadores. Queria que você comentasse, por favor, a reforma a PEC 55 e o que significa. A PEC 55 ela é vendida como se fosse uma mera questão de ajuste, de responsabilidade fiscal. Vamos ter que ter responsabilidade nos próximos tantos anos, não podemos gastar mais do que nós arrecadamos, etc. Mas ela é muito maior do que isso. Ela significa a substituição de um modelo de sociedade, um novo modelo de sociedade. Por quê? Porque ela vai asfixiar financeiramente a saúde, a educação, a previdência social, a cultura, o seguro-desemprego, o benefício de prestação continuada. Então, o que isso significa? Significa o seguinte, que eu transformo a Constituição de 88, que do meu ponto de vista é um marco do processo civilizatório brasileiro, tá certo? Que é a primeira vez que nós temos em 500 anos de história, a cidadania plena, direitos civis, direitos políticos, direitos sociais, é a primeira vez, né? Essa PEC transforma essa Constituição, que levou uma luta enorme para ser construída nos anos 70 e 80, ela transforma essa Constituição, o capítulo, a ordem social desse capítulo, como uma letra morta, porque não adianta você ter um texto maravilhoso, o artigo tal, é direito tal, artigo 6º, saúde é direito, educação é direito, tudo é direito, é uma coisa maravilhosa, tudo lá. Não adianta ter aquele monte de palavras bonitas se não tem recurso para você cumprir aquelas obrigações. E o que significa exatamente? Significa você abaixar o atual patamar do gasto público, que é algo em torno de 18%, 20% do PIB, tá certo? Para 12% do PIB, tá claro? O que significa isso? Significa que nós vamos, daqui a um tempo, nós vamos fazer parte de um grupo de 10 ou 12 países africanos, tá claro? E quando, na verdade, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que o Brasil não resolveu sequer as suas desigualdades do século XIX. Não enfrentamos as desigualdades do século XX. E deveríamos agora, ao menos nos preocupamos com os problemas, com as demandas da democracia do século XXI, porque a população vai envelhecer, não é só a questão da aposentadoria, é o problema da saúde, porque vive mais,
tá certo? Vive mais tempo com doenças crônicas, então você tem que ter toda uma mudança que você vai ter. Então, todo o caminho que você projeta para o século XXI, o que é? É um aumento maior nos gastos sociais, é educação, é saúde. Né? Como é que você pode aceitar que no Brasil, hoje, século XXI, só metade da população mora em casa com rede de esgoto? Como é que você pode aceitar isso? Tá claro? O que nós deveríamos estar fazendo? Nós deveríamos estar universalizando o saneamento. Só que o que vai acontecer? Não tem recurso. Tá claro? É isso que está significando. É uma mudança de um modelo de sociedade a partir de argumentos falaciosos, a partir de uma premissa absolutamente equivocada de que o problema fiscal brasileiro decorre dos gastos de educação, saúde, saneamento. Quando nós sabemos, é só olhar os dados, que o problema fiscal brasileiro são os gastos financeiros. Tá certo? Então eu tenho um diagnóstico equivocado que não vai resolver o problema, tá certo? E ao mesmo tempo vai condenar essa população, vai condenar o país, que é um dos mais desiguais do planeta, tá certo? A perpetuar essa situação. Aliás, você está constitucionalizando a PEC, significa assim, eu vou colocar na Constituição, tá certo? Que o processo civilizatório brasileiro vai retroceder até 2036. É disso que se trata. Legal. Patrícia, por favor. Então, acho que o professor Eduardo abordou super bem. Queria só fazer, acho que eu vou colocar aqui alguns elementos mais complementares. Então, talvez uma única questão um pouco diferente, eu não acho que tem um diagnóstico equivocado. Eu acho que o diagnóstico é feito para levar exatamente a essa medida. Então, ele tem um sentido. Né? Ao se alardear lá em final de 2013, 2014, que o país estava insolvente, que o país ia para o buraco, estava quebrado, nenhum número, a gente que faz análise econômica, que é economista, nenhum número mostrava isso. Então, se você olhar, houve um desajuste entre receita e despesa pública em 2014 e 2015. Ou seja, já muito mais em decorrência de uma depressão, de uma recessão econômica do que um descontrole de gasto. Então, é ao contrário a leitura. A PEC 55, como disse o Eduardo muito bem, ela não é um ajuste fiscal, ela é de fato uma reforma do Estado. Né? É que Estado nós estamos constituindo. Ao propor que você vai fazer todo o ajuste para frente, por 20 anos, no menor pedaço do orçamento, que é justamente o pedaço das políticas sociais, você está fazendo uma escolha de Estado, muito diferente do que nós fizemos em 88 na Constituição. Patrícia, explica um pouquinho essa coisa do menor pedaço do orçamento, porque qual é o maior pedaço do orçamento? O maior, 55% do orçamento é encargos e dívida e encargos da dívida pública. Tá certo? Que vai para um grupo muito pequeno, que é quem financia essa dívida pública, tá certo? Então, são os bancos, são estrangeiros, são os fundos de pensão, que é quem compra título da dívida pública, tá certo? É uma pequena parte da sociedade brasileira, que é quem tem dinheiro para comprar título da dívida pública, certo? Então, o ajuste todo proposto é nesses 45% restante, que você tem pessoal, que é quem presta o serviço público. Ao você não dar mais a possibilidade de você ter reposição de servidor público, você está condenando também as políticas sociais. Né? E o ajuste, então, naquilo que o Eduardo falou, que são as políticas, é a educação, é saúde, é a previdência, são os investimentos. E aí, a PEC é um grande guarda-chuva, né? Essa emenda constitucional vai fazer com que outras medidas sejam tomadas. Então, por exemplo, essas medidas que deverão ser anunciadas como pacote de incentivos para a economia, ela também tem a ver já com essa mesma visão de Estado.
porque eu ouvi vários comentaristas ontem, hoje, falando como vai ser bom acabar com aqueles 10% da multa do Fundo de Garantia. Porque vocês se lembram, o trabalhador, quando ele é demitido, o empregador deve pagar uma multa de 40% que vai para o trabalhador. E paga 10% mais que vai agora para o caixa do Tesouro, certo? Então, o empregador paga uma multa de 50%. 40% vai para o empregado, demitido, sem justa causa, e 10% vai para o caixa do Tesouro. Ele antes ia para a conta do Fundo de Garantia porque tinha a perda lá do plano Collor. Em 2007, essa perda já tinha sido saneada e neste momento, em 2007, foi feita uma discussão se deveria acabar com os 10% ou não. E a política adotada ali foi de que esses 10% deveriam ir para o programa Minha Casa Minha Vida, ou seja, para uma política habitacional. Então, alardear que é super bom você acabar com os 10%, que é quando o empregador manda o empregado embora sem justa causa, tá certo? É você condenar mais uma política social, né, que é a política habitacional e de saneamento, é você condenar pela segunda vez, você vai tirar mais recurso ainda dessa política. Perfeito. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor, professor, para você, professor. Nós estamos assistindo, parece que o negócio está vindo numa velocidade assombrosa, né? Quer dizer, a sociedade não está nem tendo tempo de discutir e de entender o que está acontecendo, e, no entanto, está se discutindo o futuro do Brasil. Como que seria correto que se estivesse fazendo essas reformas? Porque agora nós já estamos entrando no segundo tópico, que é a reforma da Previdência, né? Quer dizer, mal se aprovou a PEC 55, nós já estamos discutindo a reforma da Previdência, que, enfim, vai fazer com que as pessoas possam se aposentar, no mínimo, aos 65 anos. Então, eu queria... Como é que seria correto isso? E a segunda coisa que eu queria perguntar para o senhor também é o seguinte, muita gente pega e fala assim, o SUS já é tão ruim, a educação pública já é tão ruim, por que eu vou defender isso? Né? Quer dizer, será que nós... Tem um monte de gente que acha que, já que está ruim, talvez melhor não gastar com isso. Boa parte da classe média, inclusive, pensa isso. Queria que o senhor discutisse essa coisa. Como é que a gente faz para envolver a população nessa discussão? Bom, são perguntas complexas, começando pela primeira. Nós não estamos discutindo o futuro do Brasil. Nós estamos assistindo à destruição do país, certo? É disso que se trata. A minha avaliação pessoal primeiro, você não pode brincar com democracia. Isso é uma coisa muito séria, tá certo? O Macri ganhou na Argentina, está fazendo coisas semelhantes, como estão sendo feitas aqui, mas ele tem a legitimidade do voto. Daqui a 4 anos, a população decide se ele continua, se aprova ou não, tá certo? Aqui brincar com a democracia. E quando você brinca com a democracia, tá certo? Não existe mais regras, tá claro? É o que nós estamos assistindo. O golpe, o que é o golpe? Além dessa questão evidente que o golpe é para estancar a sangria, que eles não estão conseguindo estancar, tem um lado que é esse. Mas tem um outro lado do golpe que é o seguinte, é uma oportunidade histórica, tá certo? Que o capital, que os grandes interesses, que o poder econômico tem, para implantar. Até 2018, se você está achando que está muito acelerado, aguarde 2017. 2017 vai ser um rolo compressor, Laura, tá certo? Porque tem pouco tempo para implantar um projeto ultraliberal, ultraconservador no Brasil. Por que é uma oportunidade? Porque esse projeto foi rejeitado nas últimas 4 eleições, tá certo? Então agora você tem 2/3 do Congresso que aprovou o impeachment a favor desse projeto. Não sei quais são as razões que levam as pessoas a ser a favor desse projeto, porque eu não acho que esse nosso Congresso não é marcado pela convicção ideológica, deve ter algum outro tipo de razão por trás disso, tá certo? Mas para implantar o quê? Em 2 anos você tem que implantar o ultraliberalismo no Brasil. Então as reformas não são só
essas que nós estamos tratando aqui. É o Banco Central independente, é a autoridade fiscal independente, é a privatização do que restou do Estado dos anos 90. Hoje... desnacionalização das empresas. Desnacionalização. Quer dizer, hoje o projeto do BNDES é um programa de privatização do saneamento em 20 estados do Brasil. Tá certo? O setor privado vai dar conta dessa situação? Não vai. Tá claro? Mas também você tem, como a Patrícia mencionou, a ideia de fazer os direitos sociais no Brasil retrocederem para antes de 1943. Tá certo? A ideia, a questão é, eu tenho que mudar essa ideia de Estado social, de Estado de bem-estar social. Isso não pode, tem que ser o Estado mínimo. O que é o Estado mínimo? O Estado mínimo é o mercado faz. Em vez de você ter o SUS, você tem um plano privado de saúde. Em vez de você ter escola pública, você tem um plano privado de educação. Em vez de ter previdência, um plano privado de previdência. Esse é o projeto. Qual o problema? O problema é que esse projeto é um projeto para 10% da população. Tá certo? Você não consegue incorporar 80% da população que é pobre, que é destituída. Nós somos uma das piores distribuições de renda do mundo. Nós melhoramos nos últimos 10 anos, sabe o que aconteceu, Laura? Nós passamos a terceira pior para a 10ª pior. Foi uma melhora e tanto, mas somos uma das últimas nações do ponto de vista da distribuição da renda. Tá claro? Então, num país desse tipo, como é que você vai achar que o setor privado vai dar conta de enfrentar? O setor privado, legitimamente, visa o lucro, tá certo? Mas o lucro não é compatível com o atendimento das prioridades sociais. Você vai eleger o que te dá lucro, tá claro? Então, esse é um pouco o cenário que eu vejo. Com relação à sua segunda pergunta, os serviços públicos são ruins, etc, etc. Os serviços públicos são ruins, sabe por quê, Laura? Porque em 500 anos de história, tá certo? A primeira vez que nós começamos um processo de ter serviços públicos com alguma qualidade, foi em 1988. Tá certo? Mas o que aconteceu? Desde aquele momento, esses setores que hoje estão tentando acabar com a Constituição de 88 já se opuseram. Então você tem o SUS formalmente inscrito na Constituição de 88, mas o setor privado continua avançando na saúde. E assim sucessivamente, tá claro? Agora, qual que é a questão? O que nós avançamos nos últimos 30 anos no sentido de construir essas estruturas, o SUS, a educação, etc. Quando você pega os indicadores nos últimos 30 anos, indicadores sociais, são extraordinários. Continua tendo problema? Continua, tá certo? Mas, por exemplo, a taxa de mortalidade infantil caiu de 60 para 12, tá certo? Tá bom? Não, mas avançamos, tá claro? Agora, é um processo que começou 30 anos, numa história de uma nação, é muito pouco. Nós deveríamos estar discutindo o futuro do país nessa perspectiva, na perspectiva de nós sermos uma sociedade minimamente civilizada, tá claro? Agora, o que vai acontecer? Vai acontecer que esse ensaio de Estado social está sendo acabado, dilapidado agora, tá certo? O que vai acontecer? Eu não sei o que vai acontecer. Eu só te digo isso, e qualquer pessoa que está assistindo esse programa sabe, tá certo? Tem uma mãe, tem um avô, tem ele mesmo. É assim, quando você faz 59 anos, o seu plano privado de saúde, que custava R$1.000, ele passa para 2.500, tá certo? Então, quando você mais precisa, o plano do seu filho, que tem 20 anos, custa 200, 150, 80 você resolve o problema, tá certo? O seu custa 600, mas quando você faz 60, ele vai para 2.500. Por quê? Porque é a lógica privada. E o que acontece? Você expulsa as pessoas do sistema de saúde. Onde essas pessoas vão? Para onde elas vão? Para o SUS. Para casa de caridade, para Santa Casa de Misericórdia, tá certo? Tem que ir para o SUS, tá claro? Só que tem um problema. Antes as pessoas viviam 60 anos, agora elas estão vivendo 75. Daqui a 20 anos elas vão viver 80, tá certo? O que elas vão fazer entre 60 e 80 anos?
Está claro? Se eles estão destruindo o SUS e se o setor privado expulsa. Eu estou falando da saúde, mas eu podia falar de mobilidade, de saneamento, de educação, do que você quiser. Da Previdência, agora está aí a PEC da Previdência. Qual que é a ideia? A ideia é que você morra sem ter acesso. É simples assim. Agora, eu pergunto, que nação nós vamos ser daqui a 50 anos? Tá certo? Hoje, a Previdência protege 80% dos idosos. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, 80% das pessoas com mais de 65 anos têm pelo menos como renda um salário mínimo da Previdência. A média na América Latina é 30% a 40%. Tá certo? Você não vê velho pedindo esmola na rua, você não vê. Tá certo? O que vai acontecer daqui a 40 anos? Nós vamos ter milhões de velhos jogados na rua. É esse o país que a gente quer? Legal. Patrícia, por favor. Ufa! Esse cenário é dramático, mas eu queria colocar para você... Não, desculpa, é dramático, mas as pessoas precisam entender o que está acontecendo. Dramático mesmo, porque é dramático. Porque também a história não terminou, tá claro? É um cenário que está posto. Isso. Não está claro que o que está sendo posto o jogo não acabou ainda. Vai ser realizado. Isso. Mas a sociedade tem que saber da gravidade do que está acontecendo, porque você pode chegar em 2018, se todas as questões foram feitas, você pode eleger o Fidel Castro, você ressuscita o Fidel Castro e põe na presidência do Brasil. Ele não vai fazer nada. Porque está absolutamente amarrado, absolutamente uma camisa de força, tá certo? Que você não consegue fazer absolutamente nada, porque todas as regras estão engessadas para que o mercado prevaleça. Então vamos lá, Patrícia. Temos esse cenário e é para onde esses vetores todos estão apontando mesmo. Agora, tem uma pergunta do Cássio Serafim, que é internauta, que mandou via Twitter a seguinte pergunta. E acho que deve ter a ver com a circunstância pessoal dele. Com a PEC 55, governos estaduais poderão demitir funcionários concursados sob a justificativa de baixo orçamento para o seu setor? Quer dizer, tem esse tipo de desdobramento? E que desdobramentos a PEC 55 acarreta do ponto de vista... Se a conta não fecha, se o serviço da dívida aumenta muito, para além desses 55 que você está falando, vai ter que diminuir a ponta dos serviços públicos, das políticas públicas. Só para jogar para a Patrícia responder. Tem a PEC dos estados e dos municípios também, né? O teto dos dois, não é só federal. Então, a PEC 55, ela trata das finanças da União, né? Mas está também tramitando a 257, que é justamente a renegociação, que é a lei da renegociação da dívida dos estados e municípios com a União, onde está sendo colocado as mesmas regras, talvez até mais... E nessa situação que os estados estão quebrando, a contrapartida da União ajudar é fazer a PEC estadual. Isso, exatamente, que é para também limitar sobre esse... Porque, assim, tem um revestimento bonito, né? Falar, não, olha, nós vamos aqui ajustar as contas, é para colocar o Brasil nos trilhos. É um discurso muito fácil, que é difícil você, para quem não está acompanhando no dia a dia, entender que, primeiro, que as finanças não funcionam desta forma. Não funciona como um orçamento doméstico, como se gosta de dizer. Então eu não tenho dinheiro, então eu não compro. Não é assim que funcionam as finanças públicas e nem deve ser assim, né? Lá na sua casa você não faz dinheiro, por exemplo, né? Então é muito diferente, não dá para comparar. Então esse é um discurso muito fácil que fica difícil para a população, para a sociedade de uma maneira geral entender. Então acho que é importante as coisas que o cenário que o Eduardo estava colocando, justamente porque isso fica revestido de uma cara de austeridade fiscal. E não é isso que se trata.
No caso dos estados e municípios, sim, está sendo empurrado justamente para os mesmos limites. Então, vai ter sim problemas com funcionalismo, nós vamos ter cada vez menos substituição de funcionários. Já uma boa parte são seletistas, não são funcionários que a gente chama de estatutário, que são aqueles mesmo seletistas são concursados, mas eles podem ser facilmente demitidos como qualquer trabalhador da iniciativa privada. Então, isso já acontece e vai ter que se passar tudo isso que está sendo desenhado, de fato vai ter um ajustamento. E vai ter um ajustamento também em parte do investimento que é estadual na saúde, na educação e na prestação do serviço público, né? Então, não é menor essa discussão sobre que Estado nós queremos. O Estado mínimo, ele é um Estado que não dá conta. Ele não dá conta das necessidades reais da sociedade. Então, certamente nós teremos impacto e o impacto será muito rápido, né? Então, aquilo que a gente, na Previdência e tal, a gente vai ver mais para frente, no caso do limite dos gastos, nós vamos começar a ver em 2017, 2018. Né? O efeito é muito rápido. Já vou aproveitar e emendar para você. O Paulo Santos, que é internauta também, está perguntando o seguinte: qual a relação que a PEC 55 tem com o projeto que está em trâmite da terceirização e da reforma da Previdência? O que tem, qual é o nexo que junta tudo isso e faz algum sentido, pelo menos para os neoliberais? No caso da PEC 287, que é a da Previdência, ele está absolutamente ligado. Só será possível cumprir os preceitos constitucionais lá aprovados na PEC 55 se fizer uma reforma na Previdência. Não há outro caminho, porque como você vai ter que encaixar tudo dentro de um limite de gastos muito amarrado e que só trata parte do orçamento, nós temos um gasto previdenciário que ele é crescente por uma boa razão. Nós incluímos mais pessoas, aumentou na última década, aumentou muito a cobertura previdenciária, a proteção social, tanto enquanto você está na ativa, que você tem essa proteção, caso acidente de trabalho, no caso de gravidez. Então, você aumentou essa proteção quanto na possibilidade de ter uma renda ao se aposentar. Essa era a perspectiva. Então, foi um ganho, na verdade. Aumenta o gasto previdenciário não é ruim. Ele é bom, o aumento do gasto previdenciário. Só que com essa PEC, ele não cabe. Quer dizer, o vislumbre de uma ampliação da proteção social, o Eduardo falou, 80% dos nossos idosos têm cobertura previdenciária hoje, tá certo? Mas nós temos 26 milhões de velhos que não têm proteção nenhuma. Uhum. Nós temos mais de 20 milhões de trabalhadores ocupados que não têm proteção social nenhuma. Você tem 37% dos trabalhadores da ativa sem proteção. Sem proteção. Já estão sem proteção. Quer dizer, não tem proteção agora e não terão no futuro. Então... Quer dizer, nós deveríamos fazer uma reforma para incluir. Né? Isso tem tudo a ver com a terceirização, não é? Aí, aonde entra a terceirização? Na verdade, todas essas reformas, elas estão interligadas para dar conta desse projeto que é de qual Estado está sendo construído, né? Qual Estado nacional que está se construindo. No caso da Previdência, a gente fala, depois a gente pode até entrar mais em detalhes, se for o caso, ela é ruim para todo mundo, mas ela é muito pior para as mulheres. Porque as mulheres são maioria no rural, onde está sendo mexido na aposentadoria rural. Nós tivemos ganhos enormes a partir da Constituição na cobertura rural, inclusive uma forma de manter o trabalhador no campo, a pequena agricultura, que é base de toda a produção de alimentos do país. E essa PEC mexe muito com isso, a maioria são mulheres. Nós temos... as mulheres nas funções no mercado de trabalho mais vulneráveis,
tá certo? Então, elas têm menor rendimento, têm uma vida laboral mais instável, então fica mais tempo na informalidade, portanto, não consegue se manter na proteção social, e tudo isso tem reflexo lá na aposentadoria. Como entra a terceirização nisso? A terceirização é a precarização, nos moldes que ela está construída, ela é a precarização do mercado de trabalho, ela é a desregulamentação do mercado de trabalho. No Brasil, a terceirização, e os dados mostram isso, sempre foi utilizado para precarizar, né? Então, como é que a empresa reduz custo? Achatando benefícios, achatando o salário, por isso os salários são menores, os benefícios são piores, então você empobrece a população que está trabalhando e, em consequência, você empobrece o idoso na aposentadoria, porque o que essas medidas todas fazem? Uma, durante a vida ativa do trabalhador, e quando ele se aposenta, é rebaixar o valor das aposentadorias e pagar por menos tempo, né? Então, por isso o aumento da idade. Então, na verdade, nós estamos condenando o país, os trabalhadores, não é o país, mas a grande maioria, né? Estamos condenando os trabalhadores a viver uma vida ativa rebaixada, mais pobre. E um país tão rico como o Brasil vai ser um país de mais pobres e de mais velhos pobres. Legal. Gente, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco para a gente continuar essa discussão sobre, agora focalizando mais a questão da reforma da Previdência mesmo, que é importantíssima. Até já, então, pessoal.